Esse é o Diabetecast, aquele podcast para você que quer descobrir se tem diabetes em outros planetas. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diabetecast, o podcast diabético. Pô, galera, pois é, vocês estão achando que só pessoas, que só cachorrinhos, gatinhos podem ter diabetes? Hoje esse episódio aqui veio para literalmente desmitificar isso e mostrar para vocês as possibilidades de... Eu vou falar o que pode ter diabetes e principalmente de uma forma boa de cuidado. Então olha que loucura. Aqui estamos juntos num podcast diabético, meu. Esse podcast toma insulina todo dia, diabético tipo 1 esse podcast. Aí ele come bonitinho, pratica atividade física, eu levo o meu microfone para fazer academia. É um podcast saudável, meu. Então a prova aqui é que independente do que seja, você pode tornar isso uma experiência saudável, e você que é diabético, diabética, tá ouvindo a gente, e às vezes até preocupado com o início do diagnóstico, não entendendo muito bem, seus problemas acabaram, meu. Aqui no Diabetecast, a ideia é trazer para vocês informação sobre diabetes de uma forma criativa, para que vocês possam vislumbrar as possibilidades que o diabetes dá, meu. Porque o diabetes é muito louco, vocês vão ver que aqui é literalmente um mundo de possibilidades. E eu, para muito prazer, eu sou o Rafael Ferreira. Ó, eu sou diabético há 29, quase 30 anos. Daqui a pouco eu vou fazer 30 anos de diabetes. Vou fazer até um aniversário na minha página lá. E não é pra romantizar diabetes, não. Porque diabetes é uma droga, meu. Às vezes é na força do ódio, eu acordo com raiva. Agora, ó, deixa eu ver agora. Agora, a glicemia tá 163, meu. Tá naquela maravilha. Mas tá bom, somos diabéticos, não é todo dia que eu consigo uma glicemia de 100 e literalmente isso tá tudo bem. E aí, galera, ao longo de 30 anos de diabetes, eu tomei chá, fiz umas simpatias muito doidas, mas a melhor simpatia que eu fiz e que funciona até, ó, vou ensinar a simpatia diabética, meu. É acordar de manhã, medir a glicemia, corrigir, contar carboidrato, comer bonitinho, fazer atividade física. Essa é a melhor simpatia, meu, não tem segredo. Tem um milagre da diabetes. O dia que tiver, eu vou vir contar pra você, fazer um episódio de podcast de milagre. Mas o milagre é você ver eu, meus convidados, outros diabéticos, pessoas que simplesmente ultrapassaram a diabetes. Falaram, não, diabetes não vai ser o meu limitador. Vai ser um gerador de oportunidade, um gerador de possibilidades. E, pô, a gente vai conseguir fazer isso de forma junta. E hoje, galera, hoje é um episódio diferente, meu. Eu tô feliz aqui porque literalmente é um episódio bem diferente. Pô, eu sou um diabético que descobri a diabetes com 6 anos. E eu tinha uma bela referência da diabetes com 6 anos de idade, que era minha mãe. Minha mãe era diabética. Então, pra mim, assim, eu não vou falar que foi fácil ser diabético, porque, pô, com 6 anos você não poder comer o bolinho é complicado, e naquela época era aquilo que importava. Hoje em dia, às vezes também é, mas naquela época era mais. Mas eu tinha a referência da minha mãe, que mostrava que, ó, filho, né, vai acontecer isso, então a gente tem que tentar evitar. E por falta de informação, eu tive um tratamento muito ruim, de verdade, assim, um tratamento bem desleixado e bem largado. Eu sou um sobrevivente dos meus 6 aos meus 20 anos. E foi numa comunidade, através de uma outra diabética, que me ajudou, que eu consegui aprender um pouquinho sobre diabetes. Então, olha que loucura. 14 anos tratando mal a minha diabetes. E o que faltou pra mim? Claro, pra mim fartou de fartura ter a experiência da minha mãe, ter o exemplo dela, né, lutando contra, tendo escolhas diferentes do que as habituais, às vezes não levadas pelo nosso desejo, mas levado pela nossa necessidade, e aquilo era um exemplo pra mim, então eu tava pautado em alguma coisa. Mas eu não tinha uma referência que eu podia chamar de minha, alguma coisa que me trouxesse informação, alguma coisa que me trouxesse pertencimento, alguma coisa que de alguma forma eu pudesse olhar e falar, que legal, meu, tipo, será que é tão ruim assim ser diabético? Então, talvez olha que loucura, talvez por eu não ter as informações que eram necessárias para ser um diabético, como fazer contagem de carboidrato, como entender
como que os alimentos, né, influenciam na nossa glicemia, atividade física, entre 42 fatores aí que podem influenciar, talvez pela omissão dessas informações que eu vivi uma adolescência boa. Hoje em dia, quem tem essas informações e não faz isso deve até sofrer um pouco mais. Então, olha que louco, o meu sofrimento era um sofrimento invisível. Era um sofrimento invisível por omissão de uma informação mínima e básica necessária para mim cuidar do meu diabetes. E hoje muitas pessoas têm acesso a essas informações, porque hoje é muito mais fácil você achar esse conteúdo, e as pessoas não fazem o que elas têm que fazer. Então, esse episódio é para você. Se você chegou aqui e você não tá muito bem, mas você sabe o que tem que fazer para estar muito bem, mas ainda não deu uma liga entre uma coisa e outra, esse episódio é para você. A gente tá aqui exatamente para poder te mostrar que existem possibilidades no mundo de fartura aí, ao invés do mundo de faltas que a gente acaba acreditando. E, pô, desde muito tempo aí, não vou saber quanto tempo, porque minha vida, vocês que me escutam aí sabem que minha vida é muito louca. Mas, pô, eu vi um perfil curioso no Instagram, meu. Curioso. Porque quando eu criei o DiabetesCast, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Eu nunca contei isso em nenhum episódio, hein? Carol tá aqui do meu lado, ela vai saber que não é mentira. Quando eu criei o DiabetesCast, tipo no episódio 5 ou 10, mais ou menos, eu imaginei assim, ó. Eu vou fazer um bonequinho, tipo sei lá, eu imaginei um pâncreas de ursinho, eu não sei, meu. Aí eu ia colocar o nomezinho nele, ia ser o Pancreazinho, eu não sei, meu, é ideia maluca. E aí, a ideia de diabético aqui, hipoglicemia. Eu falei, eu vou fazer uma vozinha pra ele, e ele vai ser tipo um personagem, a Carol dando risada aqui, porque ela sabe que é verdade. É um personagem, tipo, adicional no podcast. Tipo, do nada ele vai aparecer e falar, oi, eu sou o Pancreazinho. Mas vocês viram, eu não sou bom pra isso. Aí eu falei, não, vai dar ruim. Deixa eu continuar com as minhas ideias aqui. Aí eu comecei a trazer convidados e a coisa foi para outro lado. Mas eu sempre tive a vontade de ter um coadjuvante no podcast. Um bonequinho que estivesse comigo aí para trazer um pouco de leveza, um pouco de humor, um pouco de possibilidades, né, nesse mundo que às vezes fecha, que trava tanto a gente. E esse bonequinho existe, galera. E não é o meu pancreazinho, ó. Um dia, quem sabe, eu vou fazer um pancreazinho aí. E vou falar, ó, galera, olha a merda que deu. Ele vai estar meio... Vocês vão falar, não, parece um monstro. Tira isso aí daí. Não, existe um bonequinho que é bonitinho. Existe um bonequinho que foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Meu, olha o nível do negócio, velho. Ele foi diagnosticado. Ele nem nasceu, foi diagnosticado. Descobriu que tem diabetes, meu. E agora... ele tem vários desafios. E tem várias aventuras. E tem coisas boas e tem coisas ruins. E esse bonequinho já existe. Ele vive num mundo aí real, já não é nem mais no mundo imaginário, que ele literalmente existe. E ele mostra, principalmente para as crianças, as possibilidades que a gente pode ter nesse mundo de diabetes que, pô, por vezes, por falta de informação de algumas pessoas, ele pode ser um pouco cruel. Então, hoje eu tô muito feliz, porque esse bonequinho está aqui comigo como um convidado do meu podcast, aí sendo representado por um dos criadores, e a gente vai ter um papo bem legal. Eu vou falar seja bem-vindo ele, mas no nome dela, aí vocês vão entender. Seja bem-vindo, Gamelito, gostei muito desse nome, que é a mistura aí de game com diabetes mellitus, achei algo muito legal, Gamelito, maravilhoso, e hoje ele tá aqui representado pela Vânia, que acabou virando aí minha grande amiga nessa intenção de contribuir com boas informações e informações lúdicas, né, para que as pessoas possam ter acesso e se verem principalmente incluídas na diabetes. Então, Vânia, muito obrigado por você ter colocado a minha ideia, que valia R$1 na bacia lá, a prova. Hoje estamos aqui, ó, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo aqui a Vani, do lado dela ali tá o Gamelito. Ó, pra você que tem deficiência visual, o Gamelito é um bonequinho laranja, meu, ele é gordinho assim, ó. Ele parece vamos imaginar, ele parece um ovo assim esticado, grandão. Ele tem só um olho assim esbugalhado, um olho só, meu. E aí os dentinhos dele são pra cima, como se fosse um vampiro invertido. Em vez do vampiro seus dentinhos pra baixo, ele tem os dentinhos pra cima, meu. O Gamelito é lindo de morrer, galera. Então, Vânia, seja bem-vinda. Parabéns aí por ter essa ideia. E vamos falar um pouquinho hoje do Gamelito, meu, bora?
Bora lá que esse podcast é de outro mundo mesmo. Tanto é de outro mundo que, poxa, tá fazendo tanto sucesso que ele atingiu outras galáxias e tá aqui, né? Trouxe até o Gamelito, atingiu, pegou ondas, ondas que foram indo e chegou até no planeta dele, né? Muito Bom, legal. e é nesse universo aí que a gente vai falar, esse universo do diabetes, ele é um universo fantástico e foi assim que surgiu, né? E o Gamelito surgiu justamente dessa ideia de tantas crianças que a gente ouviu dizer que elas eram muito diferentes, que elas se sentiam um ET. Olha, eu sou muito diferente, eu sou a única na Que minha legal. escola, ninguém mais tem diabetes, só eu, né? Então, eu me sinto como um ET. E foi um ET que a gente criou, né? Esse ET, ele, como é que é essa história dele, né? Nesse universo que ele mora, né? Um planeta muito distante. Um dia ele começou a se sentir diferente, começou a fazer xixi na cama, começou a comer muito, muito, toda hora, né? Muita fome. Enfim, vocês já sabem, né? Vocês já desconfiam que ele tinha. Mas ele não. No planeta dele, ele era realmente o único. Ninguém sabia o que ele tinha. E aí ele começou a ficar meio desesperado. O que é isso? Alguma coisa não está certa aqui comigo. E aí, desesperado, ele resolveu mandar uma mensagem para o universo. Lançou uma mensagem para o universo para ver se alguém podia ajudá-lo. E essa mensagem viajou anos-luz até chegar no planeta dos cientistas. E lá no planeta dos cientistas, eles digitaram vários códigos malucos e vasculharam lá em todas as possibilidades que eles tinham e falaram: opa, parece que tem um planetinha azul aqui, chamado Terra, que tem muitas crianças que são sabidas, inteligentes, que já têm um tal de diabetes tipo 1. E elas sabem cuidar disso, sabem cuidar bem. E elas vão te ajudar, Gamelito. Elas já lidam bem com esse negócio de diabetes tipo 1. Então, vamos pedir ajuda para elas. E aí, essa foi a grande sacada do Gamelito. O Gamelito pediu ajuda para as crianças. E aí, a gente fez esse game. Nesse game, o Gamelito, então, entra na casa das crianças, entra no celular delas, no tablet delas, e é aí que ele está pedindo isso. Ó, molecada, me ajuda aí. Eu descobri que eu tenho esse tal de diabetes tipo 1, né? Que podia ser, na verdade, diabetes tipo infinito, porque ele não acaba nunca, né? E eu gostaria que vocês me ajudassem a cuidar. Como é que eu faço? Quando tá assim, como é que eu faço? Quando tá assado, como é que eu faço? Me ajuda aí, pô. Então é isso, Rafa. A gente fez um game, né? Que foi o meu tema de doutorado, que culminou com anos e anos de experiência com esse pedido, né? Em forma de um bonequinho pedindo ajuda para as crianças, invertendo o papel. Geralmente as crianças vão às consultas, elas nunca nem são consideradas, né? Elas escutam a mãe falando, dedando elas para os médicos, as enfermeiras, as nutricionistas, todos os profissionais de saúde, dizendo a elas tudo que elas devem fazer. Muitas vezes elas nem têm chance de dizer o que elas fazem, o que elas têm dificuldade, o que elas sofrem. E a gente queria muito inverter esse papel. Que as crianças pudessem mudar, inverter o papel de quem é cuidado, de quem ouve, para quem cuida, para quem faz, para quem realiza, né? E a partir disso, que a gente pudesse ter noção do que elas sabem, do que elas não sabem, do que elas sentem, do que elas precisam aprender, né? De que a gente pudesse fazer um diagnóstico disso e de que a gente pudesse ouvir, principalmente, acolher, né? Essas informações, esses sentimentos. E foi essa a ideia da gente fazer o Game Elite, né? Meu, que Esse maravilhoso. projeto aconteceu desde 2017, mas ele começou muito antes disso, né? Começou em 94, quando eu comecei a atender criança com diabetes tipo 1. Não. A gente já vai falar sobre isso. Pô, Vânia, ó, eu vou te falar. Em 30 anos de diabetes, eu até me emocionei agora quando você contou. Foi a história mais legal que eu já ouvi de diabetes, meu. Mas assim de longe. Não vai ter livro que vai chegar nesse nível de história que você contou agora. Foi simplesmente maravilhoso. Porque eu também me senti um ET uma época, né, meu? Pô, eu sou diabético desde os 6 e literalmente, apesar de eu ter minha mãe como a Etevalda em casa lá, que era a minha referência, na escola eu não tinha essa referência, nos meus amigos eu não tinha essa referência. Eu nunca fui excluído de nada por conta disso, mas eu me sentia diferente.
nas opções até que as pessoas iam comer. Eu sempre era consultado, mas e aí, vai comer esse negócio mesmo? Mas, pô, lembro que uma vez eu fiz uma competição de rodízio de pizza e comi 16 pedaços de pizza e ganhei de todo mundo. Os caras falaram, o diabético vai morrer, meu, e enfim, sabe? Tanta coisa que a gente passa que é invisível para as outras pessoas, mas para quem é diabético sente. Então, pô, meu, saber que o Game Elito aí conseguiu chegar nesse mundo de cientistas aí que ele indicou a Terra aqui por conta dessas crianças ligeiras é muito bom e vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente falar do Game Elito aí, meu, eu quero saber onde que surgiu, como que vocês conseguiram aí fazer essa conexão com eles. Então, para todo mundo, Vânia, que vem no podcast, independente de se a pessoa é diabética tipo 1, tipo 2, tipo ET, agora a diabética tipo ET, esse podcast aqui ficou tudo. Tipo ET, meu, eu adorei, meu. Conta pra gente, Vânia, de que lugar aí desse universo que você, Vânia, do Game Elite, você já contou. E, meu, que brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança? Você já gostava de brincar com imaginação? Ah, eu sou inventadeira de moda. Sempre fui inventadeira de moda. Tinha um negócio que era para fazer de um jeito, eu sempre inventava um jeito diferente de fazer as coisas, né? Então, assim, eu dei muito trabalho. E sempre gostei muito de jogos. Parava à noite jogando War, jogando... Enfim, gostei muito de jogos, né? Assim, Legal. é uma coisa que eu adoro fazer até hoje, desde criança. E aí, fui ser psicóloga. Psicóloga é um negócio meio chato, né? Porque a gente fica ali escutando, você não pode usar muito a criatividade, você deixa de ser você bastante para dar lugar para o outro. Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas você empresta esse seu lugar para o outro ser, né? Então você deixa de ser você mesmo. Então esse meu lugar de inventadeira de moda fica de lado. Como é que eu podia usar isso no meu trabalho, né? Desde que eu comecei a trabalhar com diabetes, que foi lá em 94, isso é Jurássico, porque ainda era a medição no xixi, né? A fitinha que ia mudando de cor, então, assim, os pacientes não tinham nem o aparelhinho, quanto mais o Libre, quanto mais tudo que se tem hoje, né? Tudo era bem mais incipiente do que é hoje. E aí, Pra a você ter gente uma tinha ideia, Vânia, também... eu fui diagnosticado em 93 e eu fui ter o meu primeiro aparelho de glicemia um ano depois, no final de 94. Durante um ano, eu fazia de 1 a 2 medições na farmácia. Ia na farmácia, acho que pagava. Meu, eu não vou lembrar, porque, putz, eu acho que não era nem real, era cruzado na época, mas era tipo, sei lá, R$ 2. Hoje em dia devia ser R$ 5 uma medição. Aí media na farmácia e voltava pra casa. Que loucura, né, meu? Hoje eu com Libre, miau, miau. Meu Deus, xixi na fitinha, passei por tudo isso, né? Então, realmente, ó, o Cavana falou é verdade, porque eu passei, meu. E foi sofrido, hein, meu? Fazia xixi no dedo. Ah, desgraça. O Continua aí, pessoal vinha em jejum para fazer aqui, né, a medição. Então, no hospital, eu estou aqui no hospital. Então, para fazer aqui no hospital a medição. Então, assim, a medição é um evento, né? A medição na maquininha, né? Então, assim, era tudo muito mais complicado, complexo, mais difícil. Então, gente, valoriza aí hoje quem tem tudo que tem hoje, valoriza. E aí, assim, fui vendo toda essa evolução. Ao mesmo tempo que eu fui vendo isso, sabe, uma coisa que me comoveu e que me moveu, assim, bastante, foi ver as trajetórias diferentes, porque, pô, mais de 30, quase 30 anos, né? Vou fazer 30 anos de profissão, você também tem a mesma idade, acho que eu tenho o mesmo tempo de profissão, você tem de diabetes, né? Então, assim, foi ver as diferentes trajetórias, sabe, que foram se desenvolvendo ao longo desse percurso profissional. Eu vi que algumas pessoas, pô, entravam na faculdade, casavam, se realizavam na vida, né, em alguma coisa diante das suas escolhas. E outras pessoas, muito cedo, né, desenvolviam alguns problemas de saúde, precocemente. E eu ficava pensando assim, puxa, o que eu podia fazer? Porque com essas pessoas, o que eu podia fazer era chorar o leite derramado, né? Eu oferecia atendimento, elas eram encaminhadas para mim, muitas não queriam esse atendimento. E aí, quando acontecia algum problema sério, alguma complicação do diabetes, eu só podia chorar o leite derramado. E eu ficava pensando, puxa, o que eu podia ter feito antes disso, né? Então, eu fui tentando quebrar a cabeça e focando o meu trabalho na infância e na adolescência. E infância e adolescência é brinquedo, é jogo, é você tentar fazer a coisa de um jeito diferente.
E aí, quando a gente tinha as palestras, as aulas dos pais sobre alimentação, sobre rodízio, sobre de aplicação, sobre automonitorização, sobre tudo isso, sempre eram palestras muito bem explicadas, mas é conteúdo que é chato, né? Assim, é um método que não atrai criança e adolescente. E aí eu falava assim, então vamos tirar a molecada Acho daqui, que é que eles muito estão correndo, técnico, né, Vânia? E pouco prático, sei lá, é muita teoria. Você até ainda aprende, mas seria muito melhor que fosse, em vez de ser tudo aquilo, ser 10% e que a gente pudesse fazer junto. Porque aí eu aprendo. Foi o que você, né? Se eu não ensino o que eu tô fazendo, eu não consigo aprender. Então putz, é real. O congresso médico é legal para os médicos, mas para quem é paciente fica, meu Deus do céu, eu só tinha que saber o básico disso aí, né? Realmente, falta prática. Imagina não, para uma esse criança, né? formato de Imagina para palestra, um até para adolescente. adulto, assim, se for num formato lúdico, é muito mais legal, né? Se for num formato, assim, de simulação, sabe, que você tenha um visual, que você tenha uma gamificação, até para adulto, você aprende melhor. Imagina para criança, entendeu? Que não vai ficar viajando, pensando em outra coisa, correndo, atrapalhando, e não vai gravar. Então, eu tentei tirar as crianças dali, né? E comecei a tentar inventar jogos, maneiras outras de criar aquilo. A princípio, a gente jogava pega-vareta para distrair. Até que eu fui tentando, falei, bom, pega-vareta não vai ensinar nada para ninguém. Então, eu fui criando coisas. A gente foi, a princípio, criando com sulfite, um caminho, ó, como é que é o caminho da sua casa até o hospital, como é que é essa ambulância, vamos pegar um carrinho, você para comer, no posto o que você come, e aí a gente pegava, inventava coisas, até que foi virando jogos desenhados à mão, com pecinhas que a gente foi criando, e o primeiro jogo que virou um pouquinho melhor, eu inscrevi ele num trabalho na USP, que eu fazia parte de um grupo aí de estudos. Eu sou de Londrina, no Paraná, longe dos maiores centros, né? Mas eu sempre participei de grupos de estudos grandes e tal. E aí eu inscrevi e acabei ganhando um prêmio de melhor trabalho no congresso aí em São Paulo. Aí nessa época o pessoal da Sanofi me chamou, falou, ó, vamos ver se esse jogo aí a gente consegue transformar num jogo de grande distribuição. Fui para São Paulo, mostrei o jogo. Aí eles falaram, poxa, mas a gente está mais interessado num jogo que fosse digital, porque um jogo físico, né? Assim, vai dar muito trabalho, vai ter para distribuir e tal. Aí voltei, murchei e falei, puxa, né? Que chato. Passou um tempo, né? Aí fui pensando, fiquei com isso na cabeça. E aí fiz mestrado na área de endócrino também, mas com obesidade mórbida. E passou um tempo, depois que mestrado e doutorado é que nem ter filho, né? Você tem um parto, você fala, nunca mais vou fazer, mas passa um tempo, você se e fala, ai, vou de novo, né? E Saudade aí, de sofrer um pouquinho, né, meu? quando foi no doutorado, eu falei, quer saber, eu vou fazer um game de celular para criança com diabetes. Aí eu lembro até que quando eu entrei, minha amiga falou assim, meu, mas vai te dar muito trabalho, porque você não faz um paper de novo sobre um pouquinho mais sobre depressão, que todo mundo faz e acaba o trabalho pronto, né? Falei, meu, mas isso não vai ajudar mais nada em ninguém, mais um trabalho sobre depressão, sabe? Eu quero fazer alguma coisa que realmente seja capaz de ajudar alguma coisa, não mais um trabalho de doutorado. Eu E deu quero ser um baita eternizada, né? trabalho. Eu quero morrer e depois que eu morrer, alguém falar, ó o Gamelito, olha lá, porra, já tá, ficou aí, né, meu? Que nem Eu podcast. queria, Quando eu morrer, eu nego vai ouvir queria meu podcast, eternizou, já metade da missão tá cumprida. É nesse sentido, né, meu? Então, isso eu te entendo bem, meu, e parabéns por isso. É a real do mundo, né? Não tem jeito. Eu queria ser entrevistada por você. Na verdade, era isso. Muito bom, muito bom. Na verdade, Rafa, na época, minha amiga perguntou: você quer ir ser entrevistada no jogo? Mas eu não sabia ainda que existia você. Então, eu falei para ela que eu queria, sim, ser no jogo. Como o jogo não tem mais, então aí, ó, já tô me Pô, meu, dando por ó, satisfeita. uma honra, muito bom. Não, mas é assim, a gente tem que deixar um legado. E para mim, eu me sinto muito realizada de ter feito assim, eu posso ter mudado, sabe, a vida de 5 crianças. Para mim já está muito legal. Porque as crianças, quando jogam o jogo, e hoje em dia, vou te falar, o jogo mesmo, o game, é o menor dos nossos produtos. Porque o game, assim, ele virou um produto, né, da linha de coisas que a gente fez do Game League. Mas hoje a gente já virou um monte de coisas.
sabe? Porque do design do game, que a gente, para fazer um game, não sabia, não tinha a menor ideia da trabalheira que ia dar. Envolve um monte de desenho, envolve design gráfico, envolve programação, envolve muita coisa, um monte de bug que dá, você tem que refazer, envolve toda a linguagem científica que você coloca ali dentro, né? Então, eu consultei os médicos para fazer o que muda. Enfim, deu uma baita de uma trabalheira. Quase que eu perdi o doutorado, né? Porque tem todo o tempo de fazer o game, aplicar o game, testar o game Testar, e feedback, depois sim. escrever sobre tudo isso, tá? Então foi nada fácil. Mas valeu muito a pena. A gente ganhou prêmios internacionais com esse game, assim que a gente não esperava. Foi emocionante. A gente participou, a gente mandou esse game para um evento da Samsung que chama Game for Health. Ele aconteceu, eu fui participar de um evento, desse evento Games for Health na Europa. Ele tem em vários continentes, né? E a gente foi participar no Games for Health da Europa, na Holanda, eu apresentei, e de lá o pessoal do Games for Health dos Estados Unidos nos viu e nos convidou para inscrever ele para concorrer mesmo, né? E aí a gente participou lá, mas a gente só mandou, a gente não foi apresentar. E eles nos escreveram, falaram, olha, seria bom se vocês viessem na premiação. Eles mandaram isso assim, meio uns 12 dias antes do evento. Daí a gente falou, olha, infelizmente a gente não tem dinheiro, né, para ir aí agora, né? Porque falta só 12 dias, custava 20 paus a passagem. Aí eles falaram, olha, seria bom se vocês viessem que vocês ganharam prêmios. Daí a gente, prêmios com S no final? Aí eles, sim, com S no final. Daí a gente falou assim, então, mas não dá, né? Eles falaram, olha, vocês ganharam mais de um prêmio. Eram 10 prêmios e a gente ganhou 3 dos 10 prêmios da Samsung. A gente ganhou como o melhor game de doença crônica, a gente ganhou como o game mais querido do público e o melhor teaser de game. E eram 86 games do mundo inteiro, sabe? E era o primeiro game assim, que a gente fez. A gente se animou tanto que daí essa galera que fez o game comigo, que eram estudantes aqui da universidade onde eu trabalho, tanto do design quanto da computação, a gente se animou tanto, a gente ficou tão feliz, que a gente falou assim, vamos criar uma startup de games agora. Porque a gente deve ser bom nisso, né? A gente fez o primeiro game e já ganhou, né? Na época a gente ganhou $10 mil. A gente ficou muito feliz. Falou, vamos pegar esse dinheiro e vamos criar uma startup de games. E a gente fez isso. A gente criou uma startup de games, né? Essa molecada comigo. E eles estavam na faculdade ainda. A gente ficou uns 3 anos assim juntos, tentando fazer games. Fizemos um game para autismo. Fizemos um game de... Fizemos um game para agronomia, fizemos um game para matemática, fizemos uns games assim aqui, encomendas de pessoas da faculdade aqui mesmo, sabe? Sim. Foi muito legal. Mas, assim, daí depois as pessoas foram tendo outros projetos, a gente acabou encerrando essa startup, né? A gente não conseguiu ganhar dinheiro também, todo mundo tinha suas necessidades, né? E é um pouco difícil, a gente não era tão fácil assim. A gente ganhou prêmios, talvez, mas talvez no momento de vocês não era um projeto adicional para ganhar dinheiro, era um projeto para ganhar experiência, né? Enfim, a gente tem que relevar, né? Aprendizado, não tem jeito. Exato. E a gente sabia fazer game. Aí, essa parte econômica, aí é outra coisa. Dependia de um CEO que fosse fazer toda essa parte aí, né, de monetização, sim, que é outra parte do game que a gente não manjava também, né? Então, tem muita coisa para caminhar aí nisso, né? Mas foi muito legal, foi muita aprendizagem, muita experiência. E hoje a gente tem, assim, disso a gente fez vários jogos de tabuleiro também. Aproveitando todo esse design, então a gente fez jogos. E o Projeto Game Elite ganhou muito com isso. Porque daí disso eu fiz jogos que eu posso utilizar para o meu trabalho muito. Então, o projeto Game Elite mesmo cresceu bastante. Eu tenho jogos aqui que eu utilizo para ajudar na contagem de carboidratos, para ajudar a estabelecer um primeiro contato com a criança, para ajudar, por exemplo, a conhecer os alimentos. Por exemplo, as crianças, quando começam a contagem de carboidratos, antes disso, elas têm que conhecer um pouquinho o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é uma fruta, um alimento, o que é um alimento que me ajuda numa hipoglicemia. Tudo isso é importante ele conhecer. E eu faço isso em jogos. Então, isso é muito legal, né? Legal. É muito divertido.
Sim, pô, meu, eu tô querendo jogar tudo isso, né? Eu nem gosto de videogame, eu gosto um pouco, assim, só um pouquinho, assim, sabe? É, eu tava num evento de diabetes esses tempos atrás. Ah, vergonha, eu tava no evento de vergonha não, né, pô? Mas eu tava no evento de diabetes, aí tinha duas crianças brincando com o Nintendo Switch lá, se divertindo, brincando. Aí o cara falou, pô, você viu esse videogamezinho? Que legal, meu! Aí eu com aquela vergonha interna olhei pra ele e falei, pô, eu tenho um, cara. Tava jogando ontem, tipo, porra, meu, eu sou do... Então quando você fala de jogo, quando eu ouvi game, eu já, opa, game, diabetes, tipo, pra mim é uma mistura muito legal mesmo, porque quando eu criei o Diabeticando, a intenção do projeto era levar informação boa para as pessoas, algo que eu não tinha tido e algo que eu ainda continuava entendendo que não estava consolidado em lugar nenhum. Eu via que cada influenciador falava do mesmo assunto repetidas vezes, de forma desconexa. Eu falei, pô, eu vou tentar juntar o melhor de cada um e colocar dentro de um projeto. Então, o Diabeticando tinha uma variável, até no primeiro encontro que eu criei, que era juntar as pessoas, o Diabeticando, na verdade, nem ia ser uma página, ele ia ser um encontro somente, aonde mensalmente eu ia juntar as pessoas fisicamente, eu tinha um espaço, a Carol ia cozinhar pra gente, a gente ia fazer uma experiência gastronômica com baixo índice de carboidrato, para que as pessoas pudessem ver que dá para se alimentar de uma forma legal, sem precisar exagerar no carboidrato rotineiramente, uma alimentação comum, padrão, que as pessoas falassem, caramba, eu saio bem alimentado comendo isso, é um carboidrato diferente, enfim, uma atividade física com uma profissional, numa praça ali perto, para que as pessoas pudessem vislumbrar o ar. Então, eu tinha uma ideia de não gamificar, mas criar uma jornada para que as pessoas pudessem passar por aquele encontro, e é que nem você falou, se fosse só um lugar para ser besteira, não, quero fazer um lugar para literalmente as pessoas saírem de lá transformadas. E aí, com a pandemia, o encontro acabou não rolando da forma que eu queria. E aí eu trouxe pro digital. Então, pô, eu fiz 24 encontros no digital em 24 meses diferentes, foram 2 anos fazendo encontros. Esse ano eu ainda não fiz, por alguns motivos, mas daqui a pouco vai rolar um encontro, acho que em agosto deve rolar um encontro do Diabeticando. E, eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas saem de lá com exemplo, transformadas, embasadas. Teve muito diabético que caiu lá, de várias idades, e chegou lá e falou: Nossa, eu não sabia que tinha um lugar que só tinha diabético. Tipo, isso aqui pra mim é novo, porque eu sou sozinha. Eu moro no interior do interior do interior. Tipo, aqui não tem, meu. Aqui, os diabéticos daqui são os velhinhos amputados, que não se cuida da diabetes e não estão nem se ligando. E eu quero me cuidar e não tem um grupo. Então, pô, Vânia, ter um projeto que literalmente faz a coisa acontecer, eu acho que é maravilhoso, meu. Eu acho que a gente só tem a Isso é ganhar com legal. isso, né? E uma criança bem instruída vai matar aquela questão que te incomoda, que é o que me incomoda também. Pô, é muito mais barato você bancar um tratamento do que ter que bancar uma complicação e depois a consequência da complicação. Porque, tipo, né, meu? Com Então, certeza. informação é tudo, né? Não tem jeito. Não, e sabe que eu vejo, assim, Rafa, é que assim, teoricamente falando, né, eu como psicóloga, o que eu vejo é que assim, eu fui adolescente, cara, então assim, eu tive decisões erradas já que eu tomei na minha adolescência. Eu já emburrei de não quero lavar o tênis e fiquei emburrada que não queria lavar o tênis, e a consequência foi que eu fiquei com o tênis sujo durante 3 anos. E andei com calça rasgada na época que ninguém andava, e o que ficou é que minhas tias falavam mal de mim, mas o mal foi revertido, Sim. entendeu? Isso não teve nenhuma consequência assim grave para minha vida, né? Agora, um adolescente que fala, não, eu não quero me cuidar e tal, e toma uma decisão assim, voltada para o diabetes, se ele não tem assim, a consciência da real, né, do que isso vai causar na vida dele, de que isso pode trazer consequências irreversíveis mesmo, e que o grande prejudicado vai ser ele mesmo, não vai ser as tias, entendeu? Vão ficar com a língua escorrendo veneno, né? Pô, se ele não tem a consciência disso, é muito, sabe, muito danoso, muito triste. Então, o que eu acho é que assim, a gente tem que levar muito conhecimento para essa molecada, sabe? Porque é muito triste quando você atende alguém, assim, já na sua juventude, e você vê que o que ficou prejudicado
foi por falta de conhecimento, foi por falta desse esclarecimento, que as decisões erradas foram tomadas numa idade em que você ainda não tinha maturidade para isso. Caramba, sabe? Você não teve acesso, você não teve essa oportunidade de escolha, você não teve essa maturidade. Então, e daí você, sabe, só ter a lamentar por isso. Hoje mesmo, atendi aqui uns adolescentes que eu puxei a orelha, eu falei assim, meu, eu não quero chegar lá na frente e falar, te falei, hein? Eu não quero, sabe? Eu não quero falar assim para você. Então, assim, eu tô te falando agora. Tô te falando agora, mas não quero chegar lá e falar, eu te falei, entendeu? Eu quero que você tome suas decisões, porque eu não vou falar, eu te falei. Eu só vou ficar observando. Mas eu vou te falar muito agora. Porque eu vou cansar a tua orelha de falar agora. Porque eu quero que eles tomem as decisões deles, eu quero que cada um tome as suas decisões, mas com muita informação, com muita propriedade, porque hoje você não ter acesso à informação é muito difícil. Só que o que você falou é muito certo. Hoje o Brasil é imenso. E isso que você falou também é legal. A gente teve aí a pandemia, que muita coisa que deu errado acabou dando certo, né? Às vezes você queria fazer uma coisa e na pandemia a gente acabou tendo que se reinventar. Na pandemia, eu estava cheio de projetos aqui, fazendo um monte de coisa do Gamelito e tal. Na pandemia, me incomodou muito que, pô, eu trabalho no hospital público, fechou tudo, então a gente não pôde mais se encontrar. As oficinas que eu faço aqui, de jogos, de culinária, tudo a gente faz com o tema do Gamelito, a gente não pôde fazer mais. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, quer saber? Eu vou contar a história do Gamelito. E eu vou pedir para as crianças me ajudarem. Então, o que eu fiz? Eu fui no Instagram, fazendo contato, teve mãe que pensou assim, meu Deus, quem que é essa pessoa aí abordando meu filho pela internet, né? Mas eu fazia uma abordagem, me apresentava, pedia para conversar com as mães, tinha criança que estava a própria criança ali no Instagram, tinha mães que eu me apresentava, e eu falava, olha, sobre o projeto Gamelito, a gente vai fazer uma história, e eu queria ver se teu filho quer me ajudar a desenhar e fazer uma novela que a gente está fazendo. E a gente está contando capítulo por capítulo a história do Gamelito, que tem diabetes, papapá, e contava. E aí a gente mandava um pedacinho da história, a criança mandava o desenho, fotografava o desenho, mandava uma foto da criança. Depois de determinado capítulo, a gente pedia para a criança se disfarçar, até para não expor tanto a criança. E aí a gente editava a novela com a ajuda de amigos de edição, pessoal de cinema, de artes, de edição, pessoal do Plantão Sorriso aqui que faz um monte de coisa assim, de pessoal voluntário. E aí a gente editou e fizemos uma novela. Meu, ficou muito legal. Porque daí as crianças se viam representadas. E aí, ao mesmo tempo, eu tive acesso à criança lá do interior da Bahia, que morava num sítio, sabe? Assim, que fazia tratamento, tipo, 2 vezes por ano. Lá andava 300, 400 quilômetros para chegar no hospital, onde ela tem tratamento. Aqui também, a gente tem criança que anda 500 quilômetros para vir aqui para ter a sua consulta. Passa o dia inteiro aqui para ter 1 hora de consulta. Então, assim, esse pessoal precisa ter acesso a essa informação. E a gente precisa criar formas de tratamento cada vez mais digital, como esse podcast aí que você está fazendo. Eu compartilho direto com o pessoal das minhas oficinas, porque são formatos que chegam nesse povo, sabe? Porque nem todo mundo consegue ter aquele atendimento que vai, que sabe, que está ali toda hora, particular, consegue ter acesso a um livre, consegue ter acesso a um médico a hora que quer, entendeu? Uma nutricionista que é especializada. Muita gente vai no posto de saúde. Muita entendeu? gente não, acho que até a maioria, né, no Brasil. Se a gente for falar no Brasil, literalmente é a grande maioria, né? Grande maioria, às vezes, quando eu descobri que no Brasil a comunidade, no tipo, do sistema que eu uso, o APS, a variável é 500, 600 pessoas no Brasil. Tipo, como assim, meu? 9 milhões de diabéticos e 500 pessoas fazem o que eu faço? Como assim, meu? Então, realmente, mano, eu tenho essa discrepância aí, me machuca. É por isso que foi o que você falou, o Diabetescast, quando eu fiz, aí teve uma pessoa que me falou, pô, mas o que é Spotify? Eu falei, Spotify é um player de podcast. Mas eu não tenho. Eu falei, você pode ouvir no Google. Mas como que eu faço no Google? Eu falei, não, eu vou colocar no YouTube pra todo mundo. Aí pronto, eu pego uma foto estática e coloco o episódio lá no YouTube. Não custa nada pra mim, é um processo, claro, demoroso, mas enfim, eu vou lá, faço
E, pô, tá lá pra gerar acessibilidade. Pro cara que não tem acesso a nada, mas conhece o YouTube, que hoje é a plataforma de streaming mais conhecida do mundo, ele pode ir lá e colocar e ouvir. E tem gente que só me escuta no YouTube. E é isso. Então, ó, você está me ouvindo no YouTube aí, como que é que o pessoal fala? Dá um like. Se inscreve no canal. Eu não sou esse cara da influência e tudo mais. E eu acho que é por isso que dá certo o meu projeto. Tipo, não tem uma Aham. métrica de, ai, quero ganhar dinheiro, ficar, cara, ó, se eu ganhar dinheiro com isso aqui, aí fechou a conta, porque aí eu consigo sobreviver disso, que é o que eu não faço hoje, e é até por isso que eu não consigo dedicar E não mais do precisa que errar tempo muito do que bem, eu né, Rafa? dedico. É justo, né? Mas, pô, Pessoal, agora, pode falar. pessoal, dá um like, sim, porque o Rafa merece. E porque é legal ganhar dinheiro, sim, porque ele fazer, sem fazer só isso, ele já faz super bem. Imagina só fazendo isso. Entendeu? Não, é É real, muito mano. Então, legal. sim, a ideia é compartilhar e fazer com que isso chegue nos outros lugares para que as pessoas literalmente se sintam incluídas. Possam olhar e falar, pô, que legal. Ô, meu, eu fiquei com uma dúvida não, uma curiosidade. O que que tem de Game Elite aí? Eu vi o bonequinho que, ó, galera, vou contar. Eu não ia contar só no final do episódio, mas vou contar agora, meu. Terá um sorteio de um dos Uhul! game eleitos aqui na página do Diabeticando, junto com a Vânia. Ah, tô livre, galera. E, meu, pô, é para vocês participarem, meu. Depois, hoje é o podcast, vocês estão ouvindo. Amanhã de noitinha eu vou lançar lá o sorteio lá. Bora participar. Quem for sorteado aí ganha o ursinho, né? Não sei como vocês chamam, o bonequinho. É ele mesmo, né? Não é nem o ursinho, é o próprio Game Elite aí que vai pra sua Ele casa, meu. tem, ele. E conta pra mim, o que tem do Game Elite? Como que eu, tipo, acesso? Vai, quero jogar um jogo do Game Elite agora. Como que eu faço? Ah, o game é só entrar, né, pela Play Store, porque a gente não tem ele no Apple ainda. Então você entra na Play Store e digita Gamelito, que é Gamelito com dois L's, Sim, Adventures com Demudo. E aí legal. baixa o game, preenche um cadastro e começa a jogar. Ele é gratuito, né? O game que você baixa no celular para jogar. E Legal. os jogos, eles estão disponíveis na página do Gamelito no Instagram. Você clica lá nos links que estão na descrição da bio. Aí lá os jogos a gente tem para venda, porque os jogos custam, né? Os jogos para a gente Sim. poder fazer eles são todos feitos em material. Daí tem o pessoal que desenhou. Aí, enfim, tem que É rodar alto eles, tem nível, que galera. É enviar alto nível. eles. Eu não ia vir aqui, ó, vocês estão ligados. O negócio é alto nível de verdade, mas é nível A. E aí agora a gente fez o livro do Gamelito, né? Essas histórias que a gente fez durante a pandemia que eu estava te contando, que a gente fez da novela, agora tem a novela do Gamelito, que ela tem tanto a versão em livro físico, mas agora a gente está com uma novidade super, que é assim, é novidade mesmo. Você está sabendo em Ó, primeira boa, hein? mão, que é um Instabook. O que é o Instabook? O Instabook é uma experiência digital em forma de livro no Instagram. Então você vai acessar um Instagram fechado, né? Você vai entrar no Instagram do Gamerito fechado e vai ter acesso a capítulos, como se fosse uma novela mesmo, dessa Legal. história do Gamelito em capítulos, tá? A gente já tem 12 capítulos do Gamelito, né? E aí a gente vai produzindo mais. Porque o Gamelito ele sai do planeta dele, ele vem, ele viaja, ele chega na Terra. Ele ainda nem chegou na Terra, para você ter uma ideia, nesses 12 capítulos. Ele passa Pô, por que vários legal. planetas, ele passa por vários planetas, que daí tem cada planeta tem uma história, sabe? Tem planeta de dinossauros, tem planeta de cachorros, tem planeta de vários personagens, assim. E depois que ele chegar na Terra também, ele vai conhecer vários personagens com diabetes aqui na Terra, personagens famosos, enfim, da história. E aí ele vai ter interação com várias crianças de vários países que têm diabetes e como é o Que diabetes em legal. vários países. Então, assim, o Gamerito tem muitos capítulos. É tipo um pequeno príncipe que tem diabetes, entendeu? Tem É outros muito legal. personagens e outros planetas que também têm diabetes? Não posso contar, mas ele vai interagir com vários personagens, é bem emocionante, assim. Tem personagens perigosos,
tipo as formigas que adoram o xixi dele, né? Porque é doce, entendeu? Sai correndo atrás dele. Meu, que Formigas genial, genial, musculosas. gente. Ô, gente, vocês estão de brincadeira, vocês não conhecem isso, meu. É simplesmente genial, meu. Não tem outra palavra pra falar, meu. Essa das formigas, essa foi top, meu. E tem os cachorros, né? Porque a gente sabe que os cachorros são importantíssimos na história do diabetes, né? Sim, sim. Ele tem o Bulldog Kid, que é o cachorro dele, né? Que vai ser um baita de um personagem importante, que a gente sabe que os cachorros tiveram uma participação importantíssima na história do diabetes. Sim, sim. E aí, então, assim, tem vários personagens que vão participar, assim. E ele vai em busca, ele tá em busca da insulina, né? Porque quando ele sai do planeta dele, ele ainda não tem insulina. Né? E aí ele vai em busca disso. Ele vai Legal. encontrar personagens que vão ajudar ele a encontrar isso. Pô, sem spoiler. Olha eu já querendo estragar a historinha, meu. Pô, me desculpa, mas vocês viram, né, galera? O negócio vai ser outro nível. Ô, Vânia, pra gente poder finalizar o nosso bate-papo, tem uma pergunta aqui que eu faço pra todo mundo. E você que tá ouvindo a gente aí, meu, essa é a hora que você dá aquela pausada assim no episódio depois que eu fizer a pergunta, e você responde, e depois você dá play aí e escuta a resposta da Vânia. Eu podia até perguntar, Vânia, qual é a resposta na cabeça do Gamelito? Mas eu acho que você é o Gamelito. Acho que o Gamelito tem muito da Vânia, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que essa sua visão, o seu olhar para o que tá, né, sobrando, para o que tá em abundância, porque a gente pode construir em cima. Eu acho que é o olhar também do Gamelito, que é o que ele vem buscar, acreditando que tem coisas sempre melhores, né? Indo buscar a sua saúde, indo buscar o seu bem-estar, enfim, indo buscar a sua liberdade, né? Que é o que basicamente todo diabético tem aí. Então, Vânia, essa pergunta é mais difícil que o mestrado, que fazer aplicativo? Ah, fácil. Faz 10 aplicativos, mas não é. Não, tô brincando. Ô, louco, hein, meu? Meu, é uma pergunta até enigmática, porque coloca a gente para poder pensar o que realmente importa. E, pô, eu acho que para você que é psicólogo vai ser fácil aí de responder essa pergunta. Aí vai responder brincando, como você faz com muitas coisas aí. Ô, Vânia, conta Ai, pra gente, meu. Quem é você, mas sem falar o que você faz, meu? quem sou eu? Rafa do céu, isso é, pô, louco. Uma sonhadora incansável. Eu tava esperando algo desse nível aí. Você foi bem, bem, bem na veia. Eu acho que é muito bom sonhar, né, Vânia? Eu sou um cara que há 6 anos atrás participei de um curso de. O curso se chamava Reaprendizagem Criativa. E é um curso que me deu um patamar muito grande do cerceamento de criatividade que a gente tem em algumas fases da vida, por algumas opções que a gente tem de trabalho, de contexto geral, né? E aquilo me libertou, literalmente. Aquilo me deu vontade, aquilo me deu possibilidades e me mostrou que existiam muitos mais sims no mundo que eu acreditava que era muito mais não. E foi difícil, foi complicado, foi cansativo, foi tudo isso que todo projeto deve ser, mas foi possível. Então, para mim, no mundo de impossibilidades, e você que tá ouvindo a gente aí tá pensando, pô, mas é impossível se cuidar bem. Não, não é não, galera, é bem possível, literalmente. É bem possível porque existem muitas pessoas fazendo. É isso que torna as coisas possíveis, as pessoas executarem. Então, Vânia, eu tô literalmente muito feliz. Foi assim, o episódio. Ó, eu ia falar um dos, mas foi o episódio mais legal que eu já gravei do Diabetescast, de longe, meu, porque, meu Deus, você faz o que eu faço de uma forma diferente. Eu queria ter tido a presença do Gamelito perto de mim na minha infância, porque me daria um alicerce que quem me deu, sei lá, foi o Pica-Pau, Tom e Jerry, meu, eles não falavam de diabetes, pô, não era o mesmo alicerce que eu teria com um personagem que tá em busca de muitas coisas que eu tô em busca. Então, meu, assim, muito obrigado de verdade pela sua participação. Muito obrigado, Gamelito, aí, por você existir e continuar gerando possibilidades para as pessoas, para as crianças, para os adultos. Pô, eu tô com 35 anos e tô extasiado nessa ideia. É tipo quando eu vou na DJ lá e pego um gibi da Turma da Mônica. Pô, inclusive o Gamelito tinha que fazer a participação na Turma da Mônica. Foi um insight que eu tive aqui. E, meu, se você precisar de ajuda, depois a gente fala aqui fora do episódio. Mas eu vou criar um caminho aí para que isso aconteça, tá? Eu acredito que é possível, sim.
Porque, pô, quando eu vi lá a Turma da Mônica numa revista que tem um menininho lá que tem diabetes, falei, como assim, meu? Eu li Turma da Mônica a minha infância inteira. Era um costume muito comum dos meus pais. Ao invés do meu pai me dar Kinder Ovo, meu pai me dava um gibi. Então, meu pai passava numa banca de jornal que tinha lá onde ele trabalhava. Eu acho que era muito barato o gibi, porque ele trazia muito gibi, meu. Todo dia acho que ele passava lá e falava, dá um gibi aí. Todo dia ele trazia um gibi. Era um gibi e deixava lá, às vezes ele chegava, eu e minha irmã, não, eu vou ler primeiro, eu vou ler primeiro. Aquela briga de quem quase rasga o gibi no meio. Aí um lia, o outro lia, aí às vezes ele, ó, trouxe um almanaque, puta, era mal barato. A gente ia viajar, às vezes meu pai gostava de viajar pra Bahia, era 2 dias de carro, a gente ia de carro, não tinha dinheiro pra viajar de avião, fui viajar de avião depois de velho. Nunca viajei de avião com a minha família, fui viajar depois de velho. Aí, pô, a gente ia 2 dias de viagem de carro. Antes, meu pai passava na banca de jornal e comprava pra gente uns 10, 20 gibis. Era a viagem inteira lendo gibi, meu. Então, eu acho que a informação, até hoje, um pouco do que eu escrevo, da forma que eu falo, a forma que eu me comporto, vem muito da cultura lá do Maurício de Souza, de mostrar possibilidades através das crianças, mostrar educação, mostrar agradecimento, gratidão, mostrar que as coisas dão muito mais errado do que certo, e a gente não controla isso, né? Mas o que fazer com isso a gente controla. Então, Vânia, muito obrigado, meu, muito obrigado pelo projeto. Eu tenho certeza que, pô, se Jô Soares estivesse vivo, você estaria lá com toda certeza. Até porque é um dos projetos aí mais legais da diabetes que eu tenho. Até eu, como influenciador, às vezes eu me sinto meio, pô, será que eu tô prestando um serviço legal? Porque literalmente, o que que eu tô fazendo? Será que eu tô ajudando? Será? Mas aí eu me ligo que eu tô quando vem um agradecimento ou outro. Então, eu agradeço a você por essa ajuda. Eu, como diabético, ainda há 30 anos. E é isso, meu, rebenta aí, conta com o Diabeticano. Ó, vocês vão ver muito gamerito no Diabeticano aqui, meu. Eu vou fazer várias coisas deles aí. Vai ter o sorteio amanhã, então fica ligeiro, galera. Vai lá, vai ser bem simplesinho. É meu sorteiozinho lá, aquele sorteio bem simples. Comenta lá com um amigo lá e bora, Vânia. Obrigado, meu. Tamo junto Rafa, e vamos pra cima, meu. olha, eu que te agradeço pra caramba e assim, meu, você é um exemplo, é uma inspiração. Eu sempre te cito aqui para os meus pacientes, indico o teu podcast, quero te convidar um dia para estar aqui online falando para minha galerinha, porque, meu, você é uma inspiração mesmo para eles. Eu acho que esse é um caminho, assim, sabe, a se seguir. Um caminho de tomar pé da situação, sabe, poder se apropriar desses conteúdos, poder falar de tudo que envolve o diabetes. Eu acho que esse é um caminho muito legal para quem tem diabetes. E você faz isso com muita propriedade, com muito humor, descolado. É muito legal te ouvir e cada tema que você traz tem sido muito legal. Eu queria ressaltar, então, assim, primeiro te agradecer, dizer que nossa, me honrou, porque não é o Jô Soares, para mim é alguém específico da minha área. Ah, Me quase. realizei, valeu. Um beijo do diabético, pronto. Foi quase, foi quase. E, Rafa, ressaltando aí para a galera que a gente então vai estar lançando aí o Instabook do Game Elito, fiquem de olho, Legal. é só entrar lá no Instagram do Game Elito, que a gente vai estar divulgando esse Instabook do Game Elito, prestigiem, para que a gente possa continuar escrevendo mais capítulos dessa novela. E é isso, galera. Estamos aí junto para ajudar toda essa molecada a crescer, a se desenvolver, sem complicação e se divertindo. E o Game Elite está aí para ajudar. Pô, é isso, Vânia. Obrigado. Obrigado você aí que nos ouviu até o final desse episódio intergaláctico. E ó que legal, meu. Se você ouvir todos os episódios do primeiro até hoje, eu sempre falo, sempre, isso é verdade, eu sempre falo. De que lugar você nasceu nesse universo? Porque, pô, quem sabe um dia eu não trago um participante aqui que não é da Terra. Ah, Tony! Cuidado com o que você pede, hein, meu? Cuidado com o que você pede, porque eu acredito muito na bondade do universo e principalmente quando você está inclinado a fazer o bem, literalmente repartir no meio ali o que você tem para que outras pessoas possam usufruir daquilo que você usufrui. Eu acho que a gente, como comunidade, viemos para o mundo aí com, sei lá, 8 bilhões de pessoas. A gente veio aqui para compartilhar. Então, meu, obrigado de novo, Vânia. Obrigado. Agradece aí todas as pessoas, desde do desenvolvedor lá que fez o desenho, desde o cara que sugeriu ser laranja, ou foi você que sugeriu, até a tiazinha que serviu café para a equipe, porque eu acho que todo mundo tá envolvido nesse projeto e a junção de várias pessoas com máximas performance
tornam projetos grandes potências. E, meu, esse projeto muda o mundo. Pô, eu sou um cara aficionado pela Samsung. E realmente, na Samsung, até no meu relógio, aqui tem algumas opções de Games for Health, que são jogos que vão contribuir para que a minha saúde. E para mim, isso funciona muito. Pô, eu não consigo descer lá e pedalar minha bicicleta se não tiver um aplicativo de gamificação e eu tô pedalando subindo o Monte Everest. Tipo, para mim, isso faz total sentido. E, enfim, então tudo que a gente conseguir criar uma jornada, eu acho que você que tá ouvindo a gente aí, certamente você ficará mais engajado nisso. E bora, galera, bora. Acho que ideia na bacia, como o meu amigo Lucas Botaro fala, vale R$ 1. E vamos fazer acontecer. E tenho certeza que as pessoas que serão necessárias serão atreladas à sua jornada. E o final é sempre feliz, galera. Se não tá feliz ainda, é que não chegou no final. Então, Vânia, obrigado de novo. Ó, depois vai lá na descrição do episódio, hein, meu? Na minha página ou na página do Game Elito lá. Fala o que você gostou. Conta aí o que você quer saber do Game Elito ali. Tamo junto e bora pra cima, meu. Espero que, de verdade, espero que aqui na história do Diabetecast, que vai muito. Chegamos no episódio 100, a meta agora é episódio 200, meu. Eu quero vislumbrar e ficar muito contente com vários projetos assim, nível Game Elito, que, pô, meu, eu tô nível, Vânia. Parabéns de novo, obrigado. E vamos pra cima, meu. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo episódio. E amanhã sorteio, hein? Fica ligeiro, galera. Beijão, até mais. Fui!